E aí pessoal, tudo certo? Professor Henrique aqui, eu sou o novo professor de física de vocês. Então, como todo mundo está meio perdido ainda em como fazer essas aulas durante esse período do isolamento social, eu decidi testar, ver a experiência, como que vai ser, de deixar uma aula gravada. Vou resumir o conteúdo todo aqui, tá? Para servir de base na hora de fazer e de elaborar atividades. Então vocês têm um conteúdo para consultar na hora de fazer, e eu tenho uma base para, na hora de elaborar as atividades, saber o que colocar. Tá? Então aqui a gente vai estar estudando uma área da física chamada ondulatória. A ondulatória, como o nome já diz, é uma área que estuda ondas. Tá? Esse fenômeno chamado onda, que eu já vou falar o que é, ele está presente em vários momentos do cotidiano. Então, assim, quando alguém toca um violão, a corda do violão ela balança para cima e para baixo, tá? Se você reparar, quando alguém toca um instrumento, a corda fica vibrando, balançando, e esse movimento de vibrar, de balançar, ele é devido ao fenômeno de onda, ondas do mar, micro-ondas do aparelho de micro-ondas, ondas de rádio do sinal de TV, de internet, o sinal de Wi-Fi, ele é uma onda. Aquela figura das ondinhas que se formam na superfície da água, seja um balde, seja um copo, alguma coisa, quando você movimenta, ela faz umas ondinhas assim redondas, tá? Isso tudo são ondas. Mas antes de definir na física o que é uma onda, a gente tem que definir uma coisa chamada pulso. O pulso, se você pegar no livro aquela definição formal, ela está escrito assim: perturbação que transporta energia em forma de momento linear. Essa é a versão resumida, porque a definição verdadeira de pulso ela é enorme, é uma frase, é um parágrafo inteiro assim. Então eu resumi aqui, mas para a gente traduzir para o português o que está escrito nessa frase, tá? Então perturbação na física é uma coisa que acontece sempre que a gente muda o estado de movimento de alguma coisa. E momento linear é uma forma de energia que a gente estuda lá no primeiro ano como energia de movimento. Então a gente estuda momento linear lá junto com energia cinética, energia potencial, trabalho. Tá? É uma energia, é uma forma de energia que está relacionada com coisas que se movimentam. Tá? Então, para ilustrar isso um pouco melhor, eu trouxe aqui um simulador que não é dos melhores, mas é o que a gente tem, tá? Esse simulador ele representa ali duas ferramentas e uma corda presa nas duas ferramentas. Essas bolinhas que estão ali na figura é o que era para ser uma corda, assim, como se cada uma dessas bolinhas fosse um átomo da corda, tá? Um preso no outro. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou perturbar esse sistema, ou seja, eu vou mexer alguma coisa nele. Então se eu segurar aqui nessa ferramenta e movimentar, eu estou fazendo o que a gente chama na física de perturbar. Ela estava parada, eu estou movimentando, ela está perturbada. Então quando você movimenta alguma coisa, tá? Criou essa perturbação. Mas como ela está presa nessa corda, o movimento que eu faço aqui na ferramenta, tá? Eu não sei se vai aparecer no vídeo o meu mouse, mas o mouse está em cima da ferramenta, não é da corda. Então quando eu movimento a ferramenta, o movimento que eu faço, ele se repete na corda, digamos assim, porque ela está presa ali, ela está amarrada ali, tá? É que nem aquela brincadeira de pular corda que as crianças fazem, tá? Então quando você faz isso, a corda se movimenta junto com o movimento que você faz numa ponta só. Então esse movimento que ele sai de uma ponta e ele viaja até a outra é o que a gente chama de pulso. Então se fizer isso daqui, ó, é um pulso, outro pulso. E quando você tem vários pulsos um depois do outro, você tem uma onda. Então a onda ela é uma sequência de pulsos um depois do outro, tá? Então consequentemente a onda também é energia se propagando, energia de movimento, tá? Saindo de um ponto e indo para o outro. E essa energia de movimento, quando ela está organizada de uma forma assim que se repete, a gente tem uma onda.
E quando ela se repete sempre do mesmo jeito, a gente tem uma onda que é o que a gente chama de onda periódica. Quando a gente coloca essa onda num gráfico do tipo XY, igual lá da matemática, tem aquele gráfico XY, você faz o gráfico da função, né? No plano cartesiano. Então, quando você coloca uma onda dessa, porque a onda é uma coisa que não está parada, ela, por definição, ela já é movimento. Então, quando você coloca ela para se movimentar, é difícil estudar uma coisa que está se movimentando. Então, para a gente estudar uma onda, a ferramenta mais útil que a gente tem é o gráfico dessa onda, tá? Então, para fazer o gráfico dessa onda, é como se a gente tirasse uma foto, um print ali da onda e colocasse no XY, tá? Da matemática. Então, aqui na imagem a gente tem isso, a gente tem como se fosse um gráfico XY, essa linha horizontal aqui no meio é o eixo X, e o deslocamento ali na vertical, ele é o Y. Então, quando a gente coloca essa onda ali naquele gráfico, a gente tem algumas informações sobre essa onda que a gente pode tirar para estudar. Então, uma coisa que se repete em todas as ondas que a gente for estudar aqui, o desenho sempre tem esse formato de ter uma curva, uma barriguinha para cima, uma barriguinha para baixo, uma curva para cima, uma curva para baixo, tá? Esse é o formato geral, assim, de qualquer onda que a gente for estudar. E quando esse formato aparece numa onda, alguns pontos a gente pode definir e dar um nome porque eles sempre vão se repetir. Então a gente tem aqui um ponto chamado crista, que aparece aqui na nossa onda. E esse ponto de crista, ele se repete durante todo o desenho. Então, repare que o desenho da onda ele começa subindo, ele sobe até um certo valor. Esse valor máximo que ele chega é o ponto de crista do desenho da onda. E aí ele desce, 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 vai descendo até um valor de... que aqui tem um ponto, ele é como se fosse o contrário do outro, né? A gente chama esse ponto de vale. Então, o de cima é uma crista, como se fosse a crista de um galo ali, na cabeça do galo, né? Uma curvinha para cima, e o outro é um vale, como se fosse um buraco no meio de duas montanhas, assim, que é o buraco ali no meio, vale, tá? Então, quando a gente pega o tamanho, a distância entre dois pontos de crista ou entre dois pontos de vale, que nem está na imagem aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa imagem aqui no Paint para poder escrever em cima, porque o meu PowerPoint está com defeito, porque ele é pirata e eu não consigo fazer aquelas edições que o pessoal faz em cima. Mas aqui tem um ponto de crista, aqui tem outro ponto de crista, aqui tem outro ponto de crista. Aqui tem um ponto de vale, aqui tem outro ponto de vale, tá? Então, se você pegar a distância entre duas cristas, então já tem até aqui na figura uma distância, né? A distância entre uma crista e outra, que é essa distância aqui. Ou a distância entre um vale e outro. Ou se eu pegar essa crista com essa crista, tá? Então, essa distância, na onda inteira, ela tem o mesmo valor. E esse valor a gente chama de comprimento de onda, tá escrito aqui, ó. E esse comprimento de onda, ele recebe um símbolo especial que é essa daqui, ó. É a letra grega lambda, é como se fosse um Y de cabeça para baixo. Nossa, meu mouse tá horrível. É uma letra Y de cabeça para baixo, assim, tá? E ele se escreve lambda, eu vou escrever aqui para vocês verem, mas não é lambda, tá? É lambda. É uma letra grega, porque quando descobriram isso daí já não tinha mais letra no alfabeto para usar, usaram o alfabeto grego. Foram lá na Grécia buscar letra. Mas aí o símbolo do comprimento de onda é isso. Então o comprimento de onda é esse tamanho na vertical da onda, tá? A segunda coisa, a segunda grandeza que a gente pode tirar desse gráfico chama amplitude. Então a amplitude, ela é parecida, só que ela é o tamanho aqui, ó. Ela é o tamanho na vertical. Então se você pega esse eixo X
e ergue uma linha até o tamanho da crista, esse valor é o que a gente chama de amplitude. É a amplitude da onda. Se eu for lá no simulador e movimentar, se eu movimentar pouco, com pouca energia, de forma bem devagar aqui, a ferramenta, a onda que se forma ela também tem pouca energia. Consequentemente, ela tem uma amplitude pequena. A onda que se forma ali tem uma amplitude pequenininha. Mas se você movimenta muito, você usa bastante energia, você gasta bastante energia, então a amplitude dessa onda é um número grande e faz uma onda de amplitude bem grande ali, tá? Então, esse valor de amplitude está relacionado com quanta energia a onda tem. Aqui no slide eu tenho a definição formal que eu devia colocar no quadro para vocês copiarem no caderno, mas eu vou pular essa parte porque a gente não tem, né, nem tempo para isso, nem caderno na verdade. Então, a definição de o que é um comprimento de onda, amplitude estava aqui também, eu até tirei, eu vou mandar depois, então tudo por escrito num material só para vocês, tá bom? E aí a gente tem mais duas coisas que a gente tem que prestar atenção na hora de estudar uma onda, tá? Aqui no conteúdo de física. A primeira delas é o período. Então, o período, ele é como se fosse o comprimento de onda, e eu não vou nem me dar o trabalho de fazer uma nova imagem. O período, ele é representado pela letra T maiúsculo, tá? Então, quando você escreve um T maiúsculo na física, a gente representa uma grandeza que chama período. E assim como o comprimento de onda é o tamanho daquela oscilação, daquele pulso ali na onda, o período ele é quanto tempo esse pulso demora para acontecer. Então você pode ter, eu vou voltar lá no simulador, você pode ter uma onda que acontece bem rápido, ou você pode ter uma onda que acontece bem devagar. Entendeu? Então, esse tempo que a onda demora para acontecer é o que a gente chama de período. E no gráfico a gente obtém ele da mesma forma que o comprimento de onda. Então no gráfico vai estar escrito assim, aqui no eixo X vai ter um valor em segundos, tá? Então vai ter uma distância e vai ter um valor em segundos aqui, então tempo. Nossa, não está escrito aqui, ó, tempo em segundos no gráfico da onda. E quando isso acontecer, o valor que der aqui entre um vale e outro, entre uma crista e outra, é o valor do período, é o quanto que demora essa onda, essa oscilação, tá? E aí a gente tem uma última grandeza, que o nome dela a gente já ouviu em outros lugares, é a frequência. Então, se eu perguntar para você, com que frequência você respira? Ah, eu respiro 10 vezes por minuto. Com que frequência o seu coração bate? Com que frequência você vai para a escola? Ah, eu vou 5 vezes por semana. Com que frequência você escova os dentes? Ah, eu escovo 3 vezes por dia, 5 vezes por dia, 1 vez por dia, nenhuma. Com que frequência você toma água? Com que frequência você faz alguma coisa? Então é sempre um número de vezes por um número de tempo, tá? Então a frequência ela tem essa coisa de quantas vezes uma coisa se repete, uma coisa acontece num certo período de tempo. Aqui, como é uma aula de física, o nosso período de tempo é 1 segundo. Quem dera todas as aulas de física durassem 1 segundo, né? Mas não é o caso. No nosso sistema internacional, todas as medidas de tempo são medidas em segundo, e esse 1 segundo, numa onda, às vezes acontecem muitas oscilações em 1 segundo só. Então essa quantidade de oscilações em 1 segundo é o que a gente chama de frequência da onda. Quantas vezes ela sobe e desce, quantas oscilações, quantos pulsos acontecem em 1 segundo. E a medida, a unidade de medida dessa frequência é o que a gente chama de hertz. Os hertz
representado pela letra H maiúsculo e Z minúsculo, e é uma unidade de medida também, igual metro, quilograma, segundo. O hertz é uma delas, para frequência. E a gente calcula essa frequência dividindo o número 1 pelo valor em segundos desse período dessa onda, que a gente obtém lá no gráfico. Então, se você medir aqui e essa onda tiver um período de 5 segundos, a frequência dela vai ser 1 dividido por 5. Mas quando eu te der dois gráficos e falar, qual que tem uma frequência maior? Então a onda que se repete muitas vezes no mesmo tempo, ela tem uma frequência maior do que outra que se repete menos vezes naquela quantidade de tempo, ok? Então, o que a gente precisava definir aqui sobre ondas são essas quatro grandezas: comprimento de onda, período, frequência e amplitude, tá? Para a gente poder tirar umas consequências melhores na próxima aula daqui a pouco, ok? Eu vou terminar por aqui porque essa aula já está bem grande. Muita informação para 15, 16 minutos, mas era para ser, né, um bimestre inteiro condensado em 15 minutos. Então eu espero que seja suficiente. É isso, gente. Valeu. Até a próxima.